Meus irmãos, tudo bem com vocês? Ótimo! Estamos aqui para dar continuidade ao estudo a respeito de qual Covid é pior, aquela que atinge o nosso corpo ou aquela que atinge a nossa alma. Nós vimos no vídeo de ontem, que as enfermidades são consequências do pecado original, Adão e Eva. Eles pecaram e todos nós herdamos a morte. Então nós morremos ou por enfermidades, ou por acidentes, ou de velhice, mas todos nós morremos. Como disse o obstetra dos meus filhos, que nós nascemos já para morrer. Nós estamos morrendo a cada momento que estamos vivendo. Esta é a finalidade, esse é o fim do homem, é morrer. Porém, mas a alma do homem, essa pode permanecer para sempre. Eu quero ler para os irmãos, pelo menos um resuminho de ontem, que as enfermidades são feitas pelo próprio Deus. Deus permite que o diabo use as enfermidades contra os seus filhos. Sim, nós vimos na vida de Jó isso acontecendo, e se Deus permite, é porque Deus estará sustentando esse filho, e vimos que as enfermidades são provocadas por nós mesmos, pela nossa intemperança, pelo nosso uso excessivo de coisas e uso errado de coisas. Os morcegos, os escorpiões, as cobras não foram feitas para serem comidas, mas os homens acabam endeusando alguns animais e comendo outros. Não é à toa que tantas enfermidades estão por aí. É por causa da rebeldia do homem, por causa do erro do homem, por causa do conceito que o homem tem de que Deus é a criatura e não o Criador. Como Paulo disse, pessoas que trocam, inculcando-se por sábias, tornaram-se loucas, porque trocaram a glória de Deus pela glória do homem, pela glória da criatura. Não, Deus é Deus e deve ser entendido como Deus. E Ele nos deixou uma carta de amor que se chama Bíblia. Então, muitos pecados são cometidos e eles trazem como consequência isso. E qual o nosso relacionamento de crentes, de salvos, de cristãos com a enfermidade? Nós temos que orar para que essas enfermidades sejam amainadas ou sejam tiradas. Nós temos que nos resignar diante das enfermidades, procurar o saber o para que a enfermidade, não o porquê, mas o para quê, o que Deus quer com aquilo em nossas vidas. E para isso nós voltamos os nossos olhos às Escrituras, voltamos à nossa vida de oração, voltamos à nossa vida de comunhão com os irmãos. Nós temos que lamentar, sim, as enfermidades, porque são consequências de abusos nossos, consequências de pecados, consequências de uso errado das coisas. Nós temos que atribuir a Deus a cura e temos que louvar a Deus pela cura. Nós vimos aquele texto tão belo, que diz assim, Ezequias, no leito de enfermidade, dizendo que a amargura que ele recebeu lhe trouxe paz. Que as amarguras das enfermidades nos tragam paz, nos tragam conforto, nos tragam mais comunhão com Deus. Que nós não tenhamos comunhão com Deus apenas na enfermidade, mas a mesma intensidade com que buscamos a Deus nas enfermidades seja a mesma intensidade quando tudo está bem. Porque as pessoas adoram correr atrás de Deus quando dói o calo. Mas depois que o calo é curado, aí some. Mas não é assim. E o texto que nós usamos, ou melhor, os dois textos que nós usamos, eles têm uma segunda parte. A primeira delas é assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. É o caso da Covid, por exemplo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Temei ainda, agora a segunda parte do versículo 28. Temei antes, ao invés de aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Assim Mateus escreveu. E Lucas, capítulo 12, versículos 4 e 5, nos diz assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer.
temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. A nossa parte, a parte espiritual. Muitos, com medo do contágio da Covid, estão trocando Deus por outras coisas. Porque dentro da igreja se pega Covid. Mas em outros lugares da cidade não se pega Covid. Dentro da igreja, sim. Eu quero dizer para vocês que a igreja é o lugar mais limpo, mais higienizado do que outros lugares na nossa cidade, do que outras coisas que nós fazemos. É o lugar onde categoricamente a igreja tem seguido à risca e temos a vigilância sanitária como nossa testemunha. Sim, a vigilância sanitária como nossa testemunha de que ali está sendo feito corretamente a higienização, mas todos trocam. A igreja se pega a Covid, no templo se pega a Covid, em aqui, ali, outro, e tantos outros lugares não se pega a Covid. Se faz tudo no lugar de ir na igreja. Fazemos de tudo no mesmo horário de culto. Isso se chama Covid espiritual. Está infeccionando a sua alma. Está desfazendo a sua comunhão com Deus. Duvidar da providência divina é uma outra consequência da Covid espiritual. Deus não tem poder para me preservar dentro do templo, mas Ele tem poder para me preservar no açougue, na padaria, no supermercado, no alto da montanha ou descendo a montanha, mas dentro do templo Deus não tem poder para me livrar da Covid-19. Não, a Covid é maior que Deus. Isso é um pecado. Esfriamento espiritual. Começam os rancores, as iras, não preciso da comunhão dos irmãos, a raiz de amargura se multiplica, porque ao invés de pensar nas coisas espirituais, ao invés de pensar no valor do sangue de Cristo na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que nós, entre aspas, não gostamos, ao invés de fazer isso, eu fico multiplicando meu ódio pela outra pessoa. Se ela vai, se inscreve no culto da manhã, eu só vou no culto da noite. Isso é uma doença espiritual. Tema aquilo que pode levar o seu corpo e a sua alma para o inferno. Que pode acabar com a sua pseudo-alegria da salvação. Porque quem alimenta esse vírus da Covid espiritual é a nossa rebeldia contra Deus e contra a palavra de Deus. A falta de arrependimento, a falta de compromisso com Deus. Teu Deus é pequeno demais quando a tua fé é pequena, quando a tua consagração é pequena, quando a sua comunhão é pequena, quando a sua obediência a Ele é pequena. Então Ele é pequeno. Ele não é o Deus da Bíblia. É o Deus criado pelo homem. Isso é Covid. Isso é o vírus do pecado, do diabo. A negligência na leitura, no estudo da palavra de Deus. A negligência na hora da oração. Ou a negligência durante a oração. Que ao invés de colocar em prática o que se pede na oração, acaba-se não colocando em prática o que se pede na oração. Isso é pecado. E todo pecado tem que ser tratado. E todo esfriamento espiritual tem que ser tratado não com entretenimento, não com jantar após o culto, não com lanchinho após a escola dominical, mas com lágrimas de arrependimento e decisão de lutar contra o pecado. Vamos ver o que vai acontecer após as quarentenas?
Vamos ver quantos restarão na família da fé após as quarentenas. Está bravo hoje, pastor? Irmãos. O que aperta, segura. E o que arde, cura. Diz minha mãe. Pode ser. Estou bravo. Estou querendo zelar pela sua alma. Já que com benzinho não resolve, quem sabe abrir a ferida e mostrar o pus da ferida do pecado resolva. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Abra comigo, por favor, abra comigo. Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Deus começa a falar para Isaías, para ele escrever esse maravilhoso livro, escancarando o que é o pecado do seu povo. Depois nós vemos do versículo 10 até o versículo 17, Deus enojado do culto que era prestado. Veja, por exemplo, o versículo 12, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Quem foi que mandou? 13. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. E também as luas novas, os sábados e a convocação da congregação. Não posso suportar iniquidade, dolo, associada ao ajuntamento solene. Se reúnem não para louvar a Deus, mas para praticarem crimes dolosos, iniquidades. 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de a sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Covid espiritual vai inflamando o nosso cérebro, vai inflamando o nosso coração, vai inflamando o nosso respirar. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 22. Jeremias 8, 22. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médicos? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Não existe em Gileade alguém que trate as feridas do pecado? Não existe nenhum médico da alma? Existem. O bálsamo é o Espírito Santo. Os médicos são aqueles que falam, não apenas pastor, líderes, mas todos aqueles que falam. Que levam, arrependei-vos, arrependei-vos. Não permita que a Covid espiritual leve você para o inferno. O inferno existe. Até mesmo aqueles que não acreditam nisso, um dia verão que existe. Jeremias capítulo 30, versículo 12. Jeremias 30, versículo 12. Porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Eu vou ler até o 17. Não há quem defenda a tua causa. Para a tua ferida
Não tens remédio nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e a multidão dos teus pecados. Porque gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável. Por causa da grandeza da tua maldade, a multidão dos teus pecados é que eu fiz essas coisas. Por isso todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro. Os que te despojam serão despojados, e entregarei ao saque a todos os que te saqueiam. Porque te restaurarei a saúde, e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram de repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Ao mesmo tempo que Deus mostra o castigo pela rebeldia, Deus é amoroso e mostra o que Ele vai fazer. Ele mostra o que nós devemos fazer. Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo de número 17. Marcos 2, 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Ele está te chamando. Ele está falando da Covid da sua alma. Você está com raiva de mim, tá? É bom. É bom. Porque isso significa que a ferida está sendo aberta para que o bálsamo seja derramado. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Isso está escrito em Provérbios 27, 5 e 6, ou 6 e 7. Leais são as feridas feitas pelo que ama. E Deus nos ama. Por isso que Ele nos fere. Porque Ele quer a nossa alma pura, limpa. E Ele nos fere exatamente para isso. E Ele pesa a sua mão exatamente para isso. Qual é a Covid que você tem medo? E por que tem medo da Covid? Não estou incentivando o relaxamento do isolamento social. Não, é necessário. Não estou falando que você não deve usar máscara. Você deve usar máscara de pano, não de moral. Você deve lavar as mãos, tanto para não se contaminar, quanto lavar as mãos, conforme Isaías nos disse, dos nossos maus atos, para estarmos diante de Deus. Qual é a pior das Covides que existe? A do corpo ou a da alma? A do corpo, nós oramos para que os médicos, para que os enfermeiros, para que os faxineiros, para que os que estão dentro da ambulância, tanto os que cuidam do enfermo quanto o motorista, que também merece e precisa das nossas orações, quanto os cientistas que estão descobrindo vacinas e remédios, precisamos sim orar por eles e vamos continuar orando por eles. Quanto a isso, oramos para que eles cuidem do corpo, mas da nossa alma, quem cuida somos nós, junto com Deus. Não negligencie mais. Não negligencie mais a Deus. Não busque fazer apenas o seu desejo. Não falte mais dos trabalhos. Não peque contra o segundo mandamento. Não mantenha mais raiz de amargura. Não morra de Covid espiritual. Não vá para o inferno. Eu aprendi com um irmão muito querido
há muito tempo atrás, uma frase interessante. Quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre uma. Quem nasce do corpo, apenas é dado à luz pela mãe, morre o corpo e morre a alma. Mas quem nasce da mãe e quem nasce do Espírito Santo, só o corpo morre. E a alma viverá eternamente, gozando das alegrias dos céus. Não fique com raiva de mim. Fica não. Não vai adiantar mesmo. Vou continuar falando assim. Ore e peça para Deus fazer você ressuscitar. Ressuscitar durante a Covid. Faça com que a quarentena e a Covid seja um virar de páginas da sua vida. Se consagre mais. Ame mais a Deus. Viva o que Deus ensina. E você será eternamente reconhecido por Filho de Deus, a exemplo de Jó, que Deus falou bem de Jó para Satanás. O Senhor Jesus fala que no dia que ele voltar, ele vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, bem falados, meu Pai fala bem, meu Pai fala muito bem de vocês. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pai amado, neste momento em que buscamos a Tua presença, nos envergonhamos dos nossos pecados. Admitimos, ó Deus, que temos trocado o Senhor por outras coisas. Admitimos, ó Deus, que a pior de todas as Covides é a espiritual. É quando nós mantemos o mal dentro do nosso coração, quando queremos fugir da nossa responsabilidade. Senhor, reconhecemos, ó Pai, o quanto mal estamos fazendo a nós mesmos. E reconhecemos que o Senhor tem razão quando o Senhor nos corrige. E reconhecemos que, além de razão, o Senhor tem amor quando nos corrige. Livra, Senhor, a alma dos teus filhos do pecado da morte, do pecado, Senhor, de trocar estar contigo e com os filhos de Deus para estar com os filhos do mal, para estar fazendo coisas que a tua palavra não aprova. Converte, Senhor, o coração de cada um de nós dia após dia. Que nós não nos acostumemos com a ideia de que toda manhã o Senhor renova as misericórdias porque somos pecadores. Que isso nos traga vergonha. Que assim como o Senhor renova as misericórdias a cada manhã, que nós renovemos, Senhor, a nossa consagração. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Grande abraço a todos vocês. Eu estava bravo, sim, mas porque eu amo vocês e quero tê-los junto comigo na eternidade dos céus.